Hoje eu quero mostrar para vocês um carrinho que chegou aqui para nós, para a gente preparar um projeto de organizador baseado nessa maravilha desse carrinho aqui. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao nosso cliente, o Renato. O Renato é da cidade de São Paulo, capital, e ele nos confiou o ferramental dele, o carrinho dele, trouxe aqui para nós, para a gente desenvolver os berços nessa concepção desse carrinho da Beta aqui. Vou começar apresentando para vocês o carrinho, que ele é sensacional, né? Para quem tem pouco espaço, é uma solução perfeita. As bandejas, elas são escamoteáveis, né? Que eu vou chamar assim. Você consegue ter a sua primeira, ter a sua segunda e ainda tem o baú. As duas bandejas, elas correm tanto para frente quanto para trás, para facilitar o teu acesso, né? Um acesso a um baú. Então é muito legal. Esse carrinho, lembrando, é dele, pessoal. A gente não tem esse carrinho para vender aqui na loja, tá? Vocês podem entrar em contato direto com o pessoal da Beta aí, eles conseguem fornecer para vocês. Vamos dar uma olhadinha como é que o Renato trouxe as ferramentas dele aqui. Lembrando que esse vídeo vai ser legal, fica aí até o final porque você vai ver o processo final, ele pronto, tá? Isso não é uma série, é um vídeo único onde a gente vai mostrar para vocês do jeito que chega, como é que a gente trabalha, a execução desse projeto e ele já pronto, pra você ver a solução que a gente vai dar para cá, tá bom? Vamos lá. Então o Renato, ele tem um kit bastante extenso e são ferramentas que ele foi adquirindo com o passar do tempo, em viagens, em compras, ele gosta muito de ferramenta, então ele tem bastante coisa aqui diferente. Aqui ele tem máquinas, multímetro, é um desafio grande. Aqui é sempre a surpresinha, né? O famoso baú. O baú que a gente acaba colocando uma ferramenta em cima da outra. Então a gente precisa entender aqui agora o que o Renato tem, quais são as prioridades de uso dele, o que vai ficar na primeira, segunda. A gente precisa também saber se vai caber nesse espaço físico que a gente tem. Se não couber, a gente pode ser que crie alguma solução de uma camada extra, um fundo falso. Eu tô vendo aqui que ele tem muita cola, caixinhas com bits, parafuso, tem bastante coisa. Vai ser um projeto muito legal de fazer. Então o que vocês vão ver agora? Nós vamos tirar tudo isso aqui de dentro, vamos colocar ali em cima da bancada, vamos entender o que é, vamos catalogar isso daí, vamos fazer as imagens dessas ferramentas, montar um layout, colocar na máquina, cortar isso e voltar aqui pro carrinho e vocês vão ver esse processo todo pronto, tá bom? Acompanha a gente aqui. Isso aí. Primeira etapa concluída. Carrinho vazio, tiramos tudo de dentro, colocamos na bancada para a gente entender o que ele tem nesse kit de ferramenta. Então, nesse primeiro momento, pessoal, a gente começa a separar as famílias, né? Então, eu fui colocando tudo que a gente tem, alicate junto, chaves de fenda e Phillips que ele tem, magnetizador. Aí eu vi que ele tem uma quantidade boa aqui de canivetes, vem vindo. Aí tem aqui uma seção de equipamentos de medição, máquinas. Aqui pro chão ele tem muita caixinha, né? Então ele coloca tudo muito dentro de caixinha para organizar lá no baú. Então ele tem os bits, as colas, as trenas, os organizadores de peças pequenas, parafusos. Isso aqui é uma dificuldade grande mesmo, né? Então vamos ver o que a gente vai conseguir fazer no carrinho do Renato para caber tudo isso. É um kit de ferramenta bastante extenso que ele tem para um espaço não tão grande assim de carrinho, né? Então eu acho que a gente vai ter que criar alguma solução, verticalizar, não sei ainda, estou aqui já pensando, principalmente por causa dos organizadores, essas caixinhas. Eu não queria deixar isso aqui fora do carrinho dele, que acredito que deva ser de grande ajuda no dia a dia. Bom, é isso aí. Então o primeiro passo é esse, é entender. Então essa é aquela famosa lista que eu sempre falo para vocês, sabe? Vamos fazer uma lista do que vocês têm, qual o modelo de ferramenta que vocês têm, para a gente poder entender e organizar isso daqui. Então agora o segundo passo? Vamos fotografar essas peças, criar essas imagens, montar um layout
colocar no corte e depois vamos voltar aqui pro carrinho, tá bom? Vamos junto! Voltando já com os organizadores prontinho. Então vamos lá, mostrar para vocês aqui. Vocês se lembram do carrinho? Quantidade que tinha de gavetas? Olha lá. Então a gente tem a primeira, a segunda e o baú. Ou seja, a gente tem 3 andares aqui, né? Aí você vai ver assim, Márcio, mas para que tanto EVA aqui em cima da mesa? São as soluções que a gente precisa encontrar para poder caber tudo aqui dentro desse carrinho. Então, além da quantidade dos andares normais, né, melhor dizendo, que a gente vai usar do carrinho, a gente precisou criar alguns fundos para colocar os organizadores, os parafusos, as colas que o Renato tem. Então vamos montar? Agora já vamos fazer uma sequência de montagem direta, pegar as ferramentas já do Renato, colocar tudo dentro do carrinho e a gente já vai ver o resultado final como é que ficou. Vamos lá? Projeto finalizado, tudo montado. Vamos ver como é que ficou? Então vou pedir a ajuda da Bruna aqui para a gente pegar umas imagens bem legais, para eu explicar para vocês o que aconteceu. Então a gente está vendo aqui as primeiras camadas, todas organizadas, aquilo que o Renato tinha. Então a primeira camada ele nos pediu para deixar o que ele mais usa, que são as fendas Phillips e os alicates. Então está na primeira gaveta dele. A segunda, a gente priorizou os canivetes, a parte de corte, na verdade, com estilete, canivete, multímetro, que ele usa bastante, ele pediu para deixar aqui também. E no baú, os equipamentos e as máquinas. Como eu havia dito para vocês, já suspeitava que a gente ia precisar criar alguma solução para fazer com que coubesse todas as peças dentro desse carrinho, principalmente os organizadores. E assim foi feito. Então, a primeira gaveta, além dos alicates, o que a gente conseguiu deixar aqui para o Renato utilizar? Você está vendo que tem uma gaveta avulsa, uma bandeja, né, bem estruturada, que ele consegue ter acesso àqueles organizadores plásticos com os acessórios da Dremel, as fitas Hellerman, mais organizadorzinho de acessório, mais um coxo universal para ele guardar mais alguma coisa que ele tiver, que não necessariamente precisa estar no espaço ali do EVA. A segunda, nós fizemos a mesma coisa, a gente tem a primeira bandeja, se a gente pode falar, e criamos a segunda, que é um grande coxo, né? Como ele tem muita cola, peças pequenas e que ele queria que tivesse no carrinho, mas não dava para ter mais dentro daquelas caixinhas que ele tinha, então a gente fez essa solução com um coxo para ficar essa por cima. Observe que essa daqui não está descansando em cima das colas, tá vendo só, pessoal? Está descansando em cima do EVA. Então a gente coloca aqui uma tira, um quadro em EVA na espessura que a gente sabe que precisa, e essa primeira vai descansar em cima do EVA e não em cima do produto. Isso é importante. Um pegador aqui para você pôr e tirar, facilitar. E o desafio maior foi, obviamente, o baú, né? Então a gente ainda manteve as caixinhas de bits, porque aqui é desnecessário a gente tirar isso aqui e colocar no EVA, porque isso aqui já está extremamente bem organizado e prático de utilização. Então isso aqui a gente não mexe. E uma lateralzinha para ele colocar cola. Esse carrinho ele tem um levantado ali, que a gente achou melhor não utilizar para guardar essas caixinhas da DeWalt e utilizar só a parte da esquerda. Fizemos a mesma coisa com bandeja. Então a gente tem a primeira com parafusadeira e as máquinas, que é o que ele usa mais. Isso aqui ele pode tirar, colocar em cima do carrinho mesmo, se ele precisar. Ele pode colocar numa estrutura de bancada, se ele estiver ali perto, numa mesa ou algo parecido. Uma segunda bandeja, onde ele ainda tem algumas máquinas, né, que nem a Dremel, micro-retífica, alicate amperímetro, que ele também pode utilizar da maneira que ele quiser em cima do carrinho. E a terceira ainda, que também é um coxo universal, aonde que está o organizador
plástico dele com os parafusos, mais uma caixinha que ele queria que deixasse aqui e ainda sobrou mais algum espaço. Mesmo conceito, tudo está apoiado no EVA e nunca em cima do material dele. Então ali ficou a primeira, a gente entra com a segunda, a terceira. Ele tem mais as caixinhas para ele usar junto com a parafusadeira. E tudo perfeitinho, organizado, pronto para usar. Lembrando que é aquele carrinho fantástico que eu falei para vocês, né? Que é praticidade melhor que essa. Olha só. Prontinho. Tudo guardado, tudo arrumado. Certo, pessoal? Então esse projeto que eu queria compartilhar com vocês, mostrar esse dinamismo, essas soluções que a gente encontra quando a gente não tem um espaço pronto ou muita amostra para usar. E mais uma vez agradecer ao Renato por ter confiado no nosso trabalho. Muito obrigado. Se você gostou de ter visto esse projeto, quer ver mais projetos prontos feitos pela gente, acesse o nosso site. Lá você vai encontrar muita coisa legal, muito conteúdo legal. Organizesuaferramenta.com. Lá você vai ver carrinhos de ferramenta, caixa de ferramenta, painéis, armários, enfim, tem uma variedade bastante legal lá para você dar uma olhada, ter algumas ideias e ver os outros projetos. Muito obrigado por assistir o vídeo.